Galera BPR, vamos ter que fazer conta, né, minha gente? Infelizmente, o Ceará chega nessa situação, a gente fica ali tentando projetar os próximos jogos para saber o risco que a gente tem de uma queda para a Série B, ou então de tentar uma vaga ainda na Sul-Americana, ou quem sabe sonhar com outra coisa ainda nessa Série A. Então, eu quero trazer aqui para vocês os 10 próximos jogos do Ceará e a gente tentar fazer os cálculos para saber quais jogos que poderiam ser possíveis de vencer e quantos pontos, né, que vocês poderiam imaginar que o Ceará possa alcançar ainda nesse campeonato. Vou aqui dar meu palpite para esses 10 jogos que faltam nessa Série A, né, até para a gente ter uma ideia do que, é que o Ceará precisa para conquistar a sua vaga, né, na Sul-Americana, para permanecer na primeira divisão. Então é o momento de calculadora, é o momento da gente projetar e tentar ver o que é que o Ceará pode ainda conseguir nesse campeonato, beleza? Galera, é o seguinte, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve, sabe como é todo esse processo, porque ajuda muito aqui o nosso canal, então manda pra galera, recomenda o BPR pra galera. Quem puder, seja membro também, tem um botão aqui do lado de inscrever-se, do outro lado, seja membro para você ser um dos apoiadores do canal. E a partir do plano acaraiado, que é o plano intermediário, você participa do nosso grupo exclusivo do WhatsApp para membros, beleza? Estamos lá todos os dias falando sobre o Ceará e outras coisas mais aleatórias também. Então chega com a gente e muito obrigado a todo mundo que já chegou junto aí com nós. Vamos tentar chegar a 23 mil inscritos todo mundo junto. Então dá essa força pra gente. Se inscreve aí, macho. Compartilha com a galera e vamos embora. Vamos falar de Ceará, vamos falar daí dos próximos jogos, né? Tentar projetar que jogos o Ceará poderia vencer. É verdade que Vitória não é muito forte do Vozão nesse campeonato, infelizmente. Chegamos a uma incrível marca de 15 empates, galera. É um negócio impressionante, assim. Foram 28 jogos na Série A e 15 empates. Mais da metade dos jogos que a gente teve foi de empate. É o Ceará empate em clube, não tem como, né? E aí, até vendo a tabela aqui, a gente viu, dá para notar também um outro aspecto. Enquanto a gente empata muito, a gente também perde pouco, né? A gente perdeu apenas 7 vezes nesse campeonato. É o mesmo número de derrotas que o Flamengo, por exemplo, que está brigando lá em cima na tabela. O Palmeiras, por exemplo, que é o segundo colocado, tem 9 derrotas. Então, é um aspecto positivo também, que esse time do Ceará é muito difícil de ser batido. Eu não consigo imaginar, por exemplo, uma sequência de derrotas, 2, 3, 4 derrotas em seguida. Isso não aconteceu no campeonato e eu acho que dificilmente acontecerá, né? Embora não dá para ficar contando com isso, né? Então eu tentei projetar para os próximos jogos, tem um simulador aí do Globo Esporte, quem tiver interesse pede aí nos comentários que eu solto para vocês também fazerem a projeção, né, do que vocês acham que o Ceará pode conquistar ainda nesse campeonato, tentar fazer o simulador. Eu apliquei o simulador, tá? Mas antes, deixa eu só pontuar para vocês quais são os times, os próximos adversários do Ceará, né? Qual é o cenário, então, para essa reta final? Porque é a reta final, são os 10 últimos jogos dessa Série A. Todo mundo lá de baixo está tentando reagir de alguma forma. Eu acho que tirando a Chape, todo mundo ali tem condição de escapar do rebaixamento. Então, é uma briga que se afunila. Tem muito time grande lá embaixo querendo escapar também. É o caso do Santos, é o caso do Grêmio, o próprio São Paulo quer ter uma folga aí dessa briga contra o rebaixamento. Enfim, muitos times que brigam para ficar na Série A. E vendo o que o Ceará tem pela frente, pelo menos tentando projetar aí quais jogos dá para vencer, a gente vê um cenário relativamente positivo. É lógico que depende muito mais do Vozão ganhar e mostrar que pode. Mas a sequência do Ceará agora é própria para uma boa arrancada, tá? E aí a gente precisa desse time bem. A gente precisa da torcida junto com o time para a gente conseguir essa arrancada junto com o Ceará. Eu te explico, né? Porque o Ceará agora tem 2 jogos seguidos dentro de casa. Vai ter Fluminense e Cuiabá. Depois joga fora contra o Atlético Paranaense. Joga dentro de casa contra o Sport, né? Então tem alguns jogos interessantes que dá para pontuar. Dentro de casa temos 5 partidas e fora de casa 5 partidas. Porém, tem uma partida fora de casa que é o Clássico Rei. Ou seja, o Ceará tem 6 jogos no Castelão e 4 fora da capital, tá? Nosso problema sempre é, nesse campeonato, vencer fora de casa, né? A gente não conseguiu vencer, de fato, fora de casa, fora do Castelão. Então a gente pode tentar aproveitar o efeito casa agora para conseguir os pontos que a gente precisa. O Ceará tem 33 pontos
e precisaria ali pelo menos 45 para ficar tranquilo no campeonato, ou seja, 12 pontos, ou seja, 4 vitórias, praticamente sela o Ceará numa Sul-Americana, né? Matematicamente deixa a gente bem tranquilo para ficar na Série A. Então, vendo isso, eu acredito que nos jogos de casa dá para a gente se garantir na Série A e tentar aí fazer alguns empates e com os empates sonhar com alguma Sul-Americana, uma coisa assim, tá? O Ceará tem dentro de casa, então, Fluminense, Cuiabá, Sport, Corinthians e América. Se você for tentar imaginar, Cuiabá, Sport e América são jogos, confrontos direto, né? Que o Ceará precisa vencer. Seriam 3 vitórias se a gente conseguisse isso. Fora de casa, temos Atlético Paranaense, Fortaleza, Atlético Goianiense, Flamengo e Palmeiras. Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, dificílimos, né? Jogos complicadíssimos, Clássico Rei nem se fala. E o Atlético Goianiense seria um confronto direto fora de casa. Então, tá nas mãos do Vozão, né? Jogos dentro de casa que a gente pode aí, em confrontos diretos, tentar, né, a permanência e uma Série A mais tranquila nessa reta final. Eu fiz meu simulador, né? Fica a dica para vocês. Quem quiser, simula aí a tabela também para saber. Eu não vou ficar simulando cada resultado aqui, vou só mostrar a tabela final. Né? Eu tentei ser meio pessimista, né? A gente tem 10 jogos pela frente, eu só botei 3 vitórias para o Ceará, que seriam justamente as vitórias contra Cuiabá, Sport e América, e empatando alguns jogos fora de casa, como o Clássico Rei, por exemplo, que é no Castelão, mas é mando do Fortaleza, e contra o Atlético Goianiense. Nesse caso, a gente chegaria a 45 pontos, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês terem uma ideia. Tá aí, né? Meu simulador ficou assim, né? Nesse cenário meio pessimista, porque imagina, são 10 jogos, ganhar só 3, a gente vai ter 7 jogos de raiva, ou de, pelo menos, muita tensão, né? Então, nesse caso, chegaríamos a 45 pontos. Eu meio que simulei meio aleatório os outros jogos aí, não parei para pensar muito nos outros jogos, aí deu esse Z4 com Cuiabá, Juventude, Sport, Chapecoense, sabendo que o Grêmio pode cair, o Santos também, o América Mineiro, o próprio Ceará e o Bahia estão nessa briga contra o rebaixamento, né? Mas esse seria mais ou menos o que eu imagino, o que eu estou projetando, simulando na tabela. O que é que vocês acham? Vocês acham possível? Ou vocês acham que o Ceará vai conquistar mais? Eu fiz um cenário meio pessimista também, né? Vai que o Ceará ganha aí uns 4 jogos dentro de casa, surpreende no Clássico Rei, ou surpreende contra um Atlético Goianiense, por exemplo. A gente poderia até sonhar com algo mais, né? Um G9, por aí. Mesmo assim, não dá pra gente pensar em outra coisa no momento, galera, que não seja fugir, né, da zona de rebaixamento, tá? Então, vamos ver, vamos torcer bastante. Esses 2 jogos dentro de casa agora contra o Fluminense e Cuiabá são super importantes mesmo, né? Tomara que a gente consiga a vitória contra esse time do Fluminense, se não, pelo menos empate e vencer o Cuiabá, né? Não dá para pensar em outra coisa que não seja resultado positivo, mas a gente precisa pontuar. A gente não pode ficar perdendo pontos, principalmente dentro de casa, nessa reta final. Beleza? Galera, deixa os comentários de vocês, a opinião de vocês, quantos pontos vocês acham que o Ceará vai conquistar. Lembrando que esse aqui não é o que eu quero, não é o que eu estou torcendo. Só projetei um cenário que não é tão otimista assim. É óbvio que eu estou sonhando com algo maior, mas a gente depende muito mais do Ceará do que dos nossos sonhos, nossas metas e tudo mais. Importante nesse momento é a torcida chegar junto, é abraçar o time. Eu acho que não tem mais tempo aí para a gente ficar cornetando demais. Eu acho que é tempo realmente de abraçar a equipe nesses 10 últimos jogos. É reta final, vamos encher o Castelão, vamos apoiar esse time do começo ao fim. E o que o torcedor puder fazer nesse momento para ajudar o clube, a gente tem que fazer, né, para a gente conquistar aí, tentar salvar, né, o mínimo possível essa temporada, que é muito frustrante para o torcedor. A gente queria muito mais para 2021. Infelizmente, é tentar salvar o que dá para salvar e pensar para algo mais em 2022. Beleza? Gente, é o seguinte, deixa o like antes de sair desse vídeo, compartilha também, participa aí, vamos debater, vamos comentar aí, deixa os comentários nesse vídeo e até a próxima. Bora, Vozão!